Queridos, abra sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 22. Quarta-feira passada eu escolhi um verso-chave, Isaías 45, a partir do 3, que o Senhor está falando que tem tesouros escondidos e riquezas encobertas para nós. Deus me deu outro versículo-chave, Gênesis 8, 22. Você tem Bíblia? Eu quero que você faça como os bereanos. Tudo que eu pregar e ler, leia na sua Bíblia. Se você vê o que eu estou pregando e o que eu estou lendo aqui, testifica com o que tem na sua Bíblia, então você pode dizer: o meu pastor é verdadeiro e fiel à palavra que não mente. Amém? É muito importante. Então, leia comigo Gênesis 8, 22. Olha o que aqui diz a palavra. Versículo-chave. É um tipo de versículo que até aqueles que não conseguem, sei lá, que tem alguma guerra espiritual na mente, dizem assim: meu Deus, está claro isso aqui. Olha o que aqui diz a palavra. Enquanto durar a terra. Olha que coisa forte. Não é um tempo. Essa promessa é enquanto durar a terra. Essas coisas me chamam a atenção. Olha o que diz a palavra. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e nem ceifa. Então a ideia de semear e colher foi de quem a ideia? Vamos falar forte? Quero mais forte. Me ajude a pregar. Quem foi que teve a ideia de semear e colher? Só Erickson respondeu. Bem forte. Quem teve a ideia? Deus. Enquanto durar a terra. Meu irmão, tem coisas que eu não consigo entender. Como é que o homem consegue se levantar contra Deus? Como é que o homem consegue questionar? Por isso que, desde a minha época de seminário, eu sempre fui questionado pelo meu jeito de não questionar. Entendeu isso? As pessoas pregam sobre, por exemplo, Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Isso é uma discussão teológica. Se Jesus voltar no meio, antes ou depois. E um dia Raquel me chamou: João, qual é a sua opinião sobre Jesus voltando antes, depois do meio? Fiz: nenhuma. Mas João, você estudou teologia. Por isso que a minha é nenhuma, porque eu estudei. Nenhuma. Mas todos os homens têm uma opinião. Sim, todos têm. Eu tenho uma minha diferente. Vamos lá, Raquel. Se Jesus voltar antes da tribulação, eu tenho que estar preparado para subir? Sim ou não? Sim. Se Jesus voltar no meio, eu tenho que estar preparado? Sim ou não? Se Jesus voltar depois da tribulação, eu tenho que estar preparado? Então, muito mais importante para mim eu estar pronto para subir do que para saber quando ele vem, de que forma ele vem, em que contexto eu vou estar. Assunto encerrado. Porque eu aprendi com Paulo. As conversas à toa não levam a nada. Então tem gente que filosofa, no final termina em nada. Termina, sabe aonde? Quem tem razão é Deus. Eu não tenho razão de nada. Mas quando alguém entra em um assunto teológico, eu apresento a Bíblia. Então quem tem razão é a Bíblia. Mas existem pessoas que têm uma cabecinha só Jesus na causa, que fica com um monte de... Amado, leia a Bíblia, é lei e obedecer. Enquanto durar a terra, acabou. Não tem outra forma de pensar. É como ele estabeleceu. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Aí ele fala frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São coisas que não vão mudar. Ah, eu sou contra a noite. Então vira noite. Mas ela vai existir. Não, mas eu não sou contra, eu sou contra o sol. Ele vai existir. Eu sou contra o frio. Está chegando esse mês de junho, mês de chuva, porque para o nordestino é chuva, né? Frio lá fora. Aqui chove, é calor, do mesmo jeito. Mas o nordestino é muito engraçado. Quando chove, começa a aparecer os capuzão, assim, parece que está nevando, né? O nordestino é uma graça. Eu já peguei frio de -3. O máximo que eu peguei. Quase que eu morro. O nordestino, se der 19, já tem gente na UPA já. Né? O que é que você tem? Muito frio, estou passando mal. Ó, os casaquinhos já tudo encolhido. Você vai ver a temperatura aí deve estar 25, né? A outra aqui está assim, é. Então, o nordestino sente frio com coisa pouca. Mas olha para mim, eu não gosto do frio. Vai ter frio. Deus não vai mudar a terra por causa de você ou de mim. Então tá aí, enquanto ter terra, vai ter calor, vai ter frio, vai ter semente, vai ter colheita, vai ter sol, vai ter chuva. Gênesis capítulo 8, verso 22. Nós estamos aprendendo princípios bíblicos. Eu vou ler aqui algumas coisas importantes. Eu quero que você ficasse bem atento, porque o que liberta o homem é a palavra do Senhor. E quando você entende a palavra. Estamos aprendendo princípios bíblicos de como administrar, de como controlar as finanças, o dinheiro, as posses e os bens. Estamos aprendendo também como transformar a vida de forma mais importante e valiosa,
quando estamos equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Estamos aprendendo a ter domínio próprio sobre a nossa vida, sobre a vida financeira e sobre todas as áreas, porque o descontrole em nenhuma área é boa, e financeiramente a coisa se torna ainda pior. Então, nesse recado de Deus que Ele tem para nós vamos estudar alguns princípios, a importância da sementeira e a importância da colheita, baseado em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Fiz algumas anotações. Uma coisa muito importante, escute isso. Primeiro, já falei isso aqui, eu vou repetir. Ouça bem, por favor. Pelo fato de Jesus ter pregado 38 parábolas. Vamos agora aqui falar. Diga comigo, deixa a criancinha, ela não tem o que te ensinar não, mas aqui tem. Então volta para cá. Então, o que eu te ensinei já, eu vou repetir. Diga comigo, 38 parábolas. Mais forte, 38 parábolas. 16 das 38, Jesus falou sobre vida financeira. O negócio começa a pegar. O nosso Jesus, o Salvador, que amamos, que mandamos beijo para Ele, que cantamos, lindo, lindo, lindo és, que a gente vai para o encontro, que rola, que vomita, que grita, vira o olho. Esse, que a gente é apaixonado por Ele, Ele pregou 38 parábolas. Das 38 parábolas, 16 parábolas foi sobre vida financeira. E tem mais, uma estatística interessante da Bíblia. E de já ter mostrado à igreja, já mostrei, de 500 versículos bíblicos. Quantos versículos? 500 versículos bíblicos. Amados, é versículo pra caramba. 500 versículos bíblicos registrados na palavra. Falam de oração e fé. Quantos versículos? Que falam de oração e fé? A soma de oração e fé dá em média de 500 versículos. Quem está me ouvindo, diga amém. Porém, quando a Bíblia vai falar sobre vida financeira, fala de 2.000 versículos. Quem quiser anotar? Se você estiver aí numa escola, numa faculdade, numa família, o pessoal, porque não sei o que, prosperidade. Você tem tudo isso aqui que eu estou te dando. 2.000 versículos falam de vida financeira. Muito mais a Bíblia fala de vida financeira do que a própria fé e a salvação. Hoje em dia está muito complicado para nós, pastores, apóstolos, educadores, pessoas que assumem essa posição de falar publicamente. Hoje a gente está catando palavras, porque tudo hoje está gerando processo, uma geração de mimimi, e está todo mundo defendendo a sua causa, mas não defende do reino. Por exemplo, se você for recebido por alguém, e esse alguém for negro, preto, falar para você assim, eu tenho orgulho de ser negro. Você, ok, eu tenho orgulho de ser branco. Racista. Você tem orgulho de ser preto, eu tenho orgulho de ser branco. O direito que você tem de se orgulhar, eu também tenho. Se alguém chegar para você e falar assim, eu tenho orgulho de ser gordo. Hoje em dia está assim, se você falar, beleza, eu tenho orgulho de ser malhado. Gordofóbico, nojento, idiota. Eu tenho orgulho de ter uma vida sedentária. Beleza, você, eu tenho orgulho de estar em uma academia. Preconceituoso. Eu tenho orgulho de ser gay. Sem nenhum problema. A escolha é sua. Eu me orgulho por ser hétero. Homofóbico. Você não vale nada. A sociedade está assim. Eu tenho orgulho de ser pobre. Eu dou maior valor a ser pobre. Eu não amo dinheiro. Para mim esse capitalismo é absurdo. Para mim o que importa é não ter o que comer. E se tiver hoje o peixinho, amanhã Deus dará. Beleza, você tem orgulho de ser pobre, eu tenho orgulho de ser rico. Seu avarento, miserável, louco por dinheiro. Hoje nós estamos vivendo isso. Exatamente isso. Alguns têm o direito e o orgulho de ser, e outros não têm.
Eu creio em todas as religiões e todos os caminhos levam a Deus. Eu me orgulho porque eu sou essa pessoa eclética no que se refere às crenças. Beleza, eu tenho orgulho de ser cristão. Conservador, genocida e por aí vai. Hoje em dia, todo mundo formou o seu Deus, que tem a sua opinião, o que acha e o que pensa. Nós estamos pregando, e por isso que cada vez mais eu vou doutrinar a igreja, eu quero ensinar a igreja, principalmente aqueles que querem ser pastor, ou que têm o dom de ser pastor, que serão pastores. Nós precisamos cada vez mais estudar a palavra. Olha o que é que nós estamos aprendendo aqui sobre fé e salvação. Nós temos 500 versículos. E sobre vida financeira, nós temos mais de 2.000 versículos na Bíblia. Olha que coisa interessante. Aí hoje em dia, se você está numa célula, se você está num púlpito, se você está numa rua conversando, você tem que medir as palavras, porque qualquer assunto é extremamente constrangedor e nós temos que ter cuidado no falar. Queridos, deixa eu te ensinar uma coisa como filho de Deus. Tenha constrangimento e cuidado no que falar, dependendo aonde você esteja, com quem você esteja falando. Agora, se tratando da palavra de Deus, não importa onde você esteja, não importa quem esteja ouvindo, a palavra de Deus tem que ser ensinada. Porque eu não sei se você viu a marcha gay novamente em São Paulo, onde a verba do governo da prefeitura libera milhões para uma realização do negócio daquele. Tudo bem. Se coloca a marcha gay aí, cada um tem o seu direito de expressar aquilo que crê que quer ser. Mas a partir do momento em que pega uma cruz, coloca um homossexual imitando Jesus e o outro fazendo da cruz de Cristo um polidense, e isso é crime, não sei se você sabe, isso é crime, aí você não vê nenhuma autoridade, nenhum governo, inclusive nós evangélicos, ficamos aplaudindo o Nicolas e mais meia dúzia que fala, e os nossos stories não estão explodindo de uma oposição contra essas coisas. Mas a gente não pode falar porque pode ser preso, que seja. Podemos ser punidos, que sejamos. Que possamos pagar, que sejamos. Que igreja nós somos, que pastores nós somos, que apóstolos nós somos. Esses dias, Raquel, João, vou te cobrir oração, porque esses dias você abriu a boca e falei o que tem que ser falado. E se der cadeia, vai dar. Se os apóstolos foram presos na igreja primitiva, por que os de hoje não podem ser? Inclusive um pastor na Nigéria, não sei se Nigéria, na África, o certo, aos 39 anos, desapareceram com ele, e ele foi fuzilado e encontrado morto. Aos 39 anos, deixando uma esposa aqui no Brasil e uma filha, fazendo missões agora. Homens de Deus, mártires, como foi da igreja primitiva. E nós não podemos ser omissos, não podemos ser covardes, não podemos ser tudo isso e um pouco mais, sabendo que nós temos irmãos na fé, que estão dando a sua própria vida pela verdade. E essa sociedade que está aí fora, aonde só se abre a boca para criticar uma coisa, e não tem a sua autocrítica, e não se posiciona. E a gente encontra pessoas do mundo se posicionando, achando uma aberração, como já foi dito, mais de 85% dos brasileiros são de alguma religião, seja evangélica, católica, crê na existência de Deus. O nosso país, ele é conservador. Mas querem fazer, a fim da força, mudar essa realidade. Não vai no nome de Jesus. O diabo não vai tocar nos seus filhos. O diabo não vai tocar nos seus netos. O diabo não vai tocar na sua família. O diabo não vai tocar na sua casa. Era essa hora que você deveria dar um glória a Deus, soltar da cadeira, dar um grito de júbilo. Porque o que está em jogo é a coisa que Deus mais ama e nos entregou, chama-se família. Uma mentira, muitas vezes dita verdade, ela se torna verdade. Uma mentira que é dita todos os dias no seu ouvido, chega uma hora que ela se torna uma verdade. Eu já disse aqui, o grande problema não é o mundo virar gay, que o mundo vai virar. Isso é um pequeno grupinho, e os dias estão contados. O problema é que os que se dizem héteros não se posicionam. Daqui a pouco estão os filhos e netos assumindo uma desgraça dessa, e papai e mamãe
titio, vovó. O que importa é o amor. O que importa é para onde iremos após essa vida. Isso é o que importa. Domingo eu preguei sobre uma igreja. A igreja de Atos, uma igreja rica. Rica da glória de Deus. E quando a glória de Deus se faz presente, tudo muda. E Deus me presenteou ontem com a minha filha de 8 anos de idade. Eu sempre semeei o evangelho na minha casa. Preguei para Gabriel, preguei para Sara. Gabriel aceita Jesus aos 3 anos. Plena convicção do evangelho aos 3 anos de idade. Sara aceitou Jesus aos 8 anos de idade. E ontem, quando eu estava tirando o Radassa da escola para resolver um assunto, num percurso até curto, ela então pergunta: pai, o senhor tinha medo quando se falava do arrebatamento? E eu falei: filha, eu tinha medo quando criança e tenho medo até hoje. Qualquer bom pastor, teólogo, e trazer assuntos sobre céu e inferno, eu continuo com o mesmo medo de quando eu me converti. Eu até confesso que eu achava isso estranho, porque eu ainda apóstolo, ainda tenho medo desse negócio. Quem tirou essa dúvida da minha cabeça foi pastor Lucinho. Pastor Lucinho, pregando na Lagoinha certa vez, ele disse: sou crente, sou pastor há tantos anos, mas quando fala de arrebatamento, eu ainda tenho medo como se eu estivesse indo para o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter uma sensibilidade extrema acerca da salvação. Você pode discutir com alguém sobre roupa, sobre comida, sobre peso, sobre cor, não tem nenhum problema, mas não discuta acerca da salvação. Vai chegar um dia que nós vamos morrer e nós não sabemos quando e como. Mas uma coisa é certa: depois da morte, diz Hebreus, segue-se o juízo, aonde nós vamos encontrar, dar de cara ou com o nosso Deus, ou vamos dar de cara com o inferno. A palavra diz que aqueles que morrem diretamente, os que morrem no Senhor, estarão junto com o Pai. Quem lembra do ladrão na cruz? Quando Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como? Você chega no paraíso agora e dorme? Porque alguns defendem a ideia de que quem morre em Cristo vai ficar dormindo até ele voltar e arrebatar a igreja. Negativo. Como? Você chega: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí tu bota o pé no paraíso, sei lá quantos séculos depois você acorda. A Bíblia diz que aqueles que morrerem com Cristo saem dessa vida e acordam no paraíso. Os que estão mortos estão com seus corpos glorificados. E aqueles que estão com seus corpos glorificados, eles estão vivos, consciência tranquila diante de Deus e já estão gozando da eternidade. Infelizmente, os que morrerem sem Cristo estarão sim morrendo, saindo dessa terra sem Cristo, e estão direto para o inferno, sem escala e nem conexão. É direto, e vão sofrer vivos eternamente. Qual é a definição de sofrimento? Cair de um prédio, vai sofrer nesse nível? Mais. Morrer queimado? Mais. Sofrimento é infinitamente maior. E o pior, é eterno, não tem caminho de volta. Se você tem dúvida da tua salvação, eu estou te dizendo em nome de Jesus, queira ter convicção da sua salvação. Não queira morrer sem a certeza de que você vai para o céu. Eu não creio em inferno. Infelizmente, é a pior incredulidade que um homem pode ter. E aqueles que não creem no inferno vão acreditar quando estiver lá, porque ele existe. Lázaro, não o amigo de Jesus, mas aquele mendigo na porta do rico, quando ele morre, vai para o seio de Abraão. E o rico, ele vai para o inferno. Só que ele se arrependeu tarde demais. Ele reconheceu Lázaro tarde demais, foi missionário tarde demais, quis ofertar tarde demais. E é interessante que o texto conta que ele ficava na porta do homem rico. E o texto diz que ele passava por cima do homem, totalmente desprezando Lázaro. Mas quando morre, ele estava no inferno. E o inferno é quente, irmãos. É quente. Pense num lugar bom para você evangelizar, é onde moramos. A nossa terra é quente. Só basta você chegar lá de uma pessoa: rapaz, hoje está quente, não está? A pessoa está demais. E tu tem noção do que é o inferno, aí tu já abre a Bíblia. Pronto. Mas você não sabe, não quer, sei lá o que é que você tem na cabeça. Você está num lugar quente, que não é o inferno, mas é a introdução do inferno. Você diz: olha, o inferno é pior. Você está morando numa terra quente, tem praia, tem lagoa, tem vento. No inferno é só inferno, tem nada mais. É morte eterna. Aquele homem pediu um pouco de água, que Lázaro molhasse a boca dele.
cheio de lepra. Pediu para que avisasse os familiares. Não tem como. Porque ele disse: Lázaro, avise minha família, porque eu não quero que ninguém, nem meu inimigo, venha aqui no lugar que eu estou. Você sabe o que é ir para o inferno eternamente? Radassa disse: pai, quando o Senhor prega sobre arrebatamento aqui em casa, eu tenho medo. E minha filha, com 8 anos, dentro do carro, chorava, copiosamente. Radassa chorava, e era muito alto. Como criança chora, botou os dedos assim na boca, e ela chorava, melou lágrima com baba. E eu queria falar com ela, mas o choro era muito intenso, eu deixei ela se acalmar. Depois eu preguei João 3,16 para ela, falei do céu e do inferno. E Sara disse uma frase linda, aos 8 anos de idade. Pai, Radassa, pai, eu tenho plena convicção que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Ela se agarrou aqui nesse braço e disse: não me deixe ir para o inferno, pai. Eu quero ir para o céu. Aí ela disse: o que faço eu para ter a vida eterna? Olha só, amados. Nicodemos e Jesus ali. Eu fiz: filha, você precisa nascer de novo. E ela disse: voltar para a barriga de mamãe, o novo nascimento. Preguei João 3,16, minha filha confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu luto por essa igreja. Eu não quero que você frequente a igreja a vida toda. Eu não posso ficar omisso de pregar assuntos que talvez te incomodem, você não gosta de ouvir. Mas quando você morrer, você para o inferno. As nossas obras serão apresentadas diante de Deus. E Deus vai chegar para mim e vai dizer: eu te dei um rebanho. E você, por constrangimento, preocupado com o tempo, preocupado com hora, preocupado com o que vão pensar e achar de você, intimidado pelas críticas, você não disse a verdade. E por causa disso, uma quantidade que congregou na tua igreja, se achando salvo, estão no inferno. Eu não quero ter isso na minha consciência. Eu não quero ter isso no dia que o tribunal vai chegar e que o Senhor vai me pedir contas. Ontem eu estava evangelizando um empresário. Antes disso, liguei para Raquel, fiz um FaceTime na nossa agendinha da família. Raquel anotou data, hora da salvação, está registrado. E naquele momento eu entreguei minha filha às nações, entreguei Radassa às missões, entreguei Radassa a Deus. E faça dela o que o Senhor quiser. Radassa teve um alívio no carro. Radassa acordou hoje: estou bem, pai. Tenho certeza de que eu vou para o céu. A minha casa vai provar do luto, como toda casa vai provar um dia. Mas eu já tenho consolidado minha família. Não importa quem for. É difícil essa conversa, mas é importante. Vai ficar saudade, vai ficar lembrança, mas vai ficar uma paz. Porque temos a certeza, quando fecharmos os olhos, nós estamos diante da glória de Deus. Eu digo a você: não quer ir para o inferno. Pegue seus filhos. Eu tenho ensinado todo pai e toda mãe. Ainda eu vejo papai e mamãe priorizando coisinhas dos filhos aí fora. Você pode pagar caro. Hoje eu tenho autoridade, que eu tenho um de 22. Se eu soltar Gabriel nesse mundo agora, Gabriel vai para uma igreja, vai servir a Deus e vai ser homem de Deus. Porque na base principal, eu o eduquei no Senhor. Não adianta seu filho ser o que for, ter o que tem, e ele não ter a vida eterna. Se um dia caíssemos sobre nós a glória de Deus, ia cair em nós a convicção do que é o inferno. E quando nós tivéssemos a convicção do que é o inferno, você não largaria mais a intercessão, o choro e o clamor pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Eu não sei a que nível a ideologia desse mundo já entrou no seu coração. Meu filho é lindo, estudioso, ele é um orgulho da casa. Só porque ele rouba, só porque ele fuma maconha, só porque ele é gay, algum problema grande. Ele pode salvar o mundo, ganhar o prêmio Nobel da Paz. Efésios 2, a salvação não é pelas obras. As obras não salvam. O que salva é a graça de Deus, mediante o arrependimento em Cristo Jesus. E aquele que é salvo,
ele tem frutos. Mudanças são tão difíceis que eu, como pastor, eu já vi pessoas completamente erradas, querendo consertar pessoas erradas. Pessoas, repito, completamente erradas, querendo consertar pessoas erradas. O nível de mudança é tão difícil que nós chegamos, o ser humano chega a esse ponto. Querer consertar pessoas erradas, enquanto nós estamos mais errados do que essas pessoas. Eu não posso dizer que o meu temor caia sobre você, mas o temor de Deus que há na minha vida, eu quero muito que caia sobre a igreja. Eu quero muito que caia sobre você. Eu quero, irmão. Eu fico muito preocupado às vezes pregando. Eu fico vendo jovens, num momento tão sério que eu estou ministrando a palavra, jovens com piadinha, conversando, senta lá atrás, senta no meio, atrapalha a pregação. Eu vejo pessoas também, quando acaba a pregação, entram no meu privado, eles questionam tudo, menos a essência da palavra. Eu vejo muitos discípulos, como alguns da Bíblia, que não conseguem entender a profundidade, do tipo Judas, caminhou com Jesus 3 anos. Quando Jesus entrou na casa daquele homem que estava ali, Lázaro, estava todo mundo, e entra uma mulher que quebra um perfume sobre a cabeça de Jesus, perfume muito caro. Judas, preocupado com o perfume que foi quebrado, mentindo, dizendo que aquele dinheiro era para os pobres. Mentira, Judas queria colocar no bolso. Enquanto aquela mulher que entrou, quebrou o perfume sobre a cabeça de Jesus, ela não andava com Jesus como Judas andou. Judas andou 3 anos com Jesus, não conseguiu entender. Judas era como o gato, só tomava leite na beira do pires. Aquela mulher teve pouquíssimos encontros com Jesus, mas ela entendeu na essência. Tem pessoas que elas alcançam mais rápido, eu creio plenamente nisso. Tem pessoas que entendem mais rápido. Tem pessoas que estão ouvindo aqui, nós temos uma média online presencial aqui, talvez 100 pessoas. Tem pessoas aqui que já estão entendendo o que eu estou pregando, está gerando um quebrantamento, mas ainda eu tenho pessoas que sairão daqui, infelizmente, com a mentalidadezinha do jeito que entrou, pensa como quer, e eu não sei como ajudá-los, porque só dá importância ao periférico, só dá importância, não mergulha, não consegue. Alguns ainda dizem, não, apóstolo, eu estou muito profundo, o meu devocional, o senhor não tem noção do quanto eu mergulho em Deus. Amados, quem mergulha em Deus no devocional é profundo na vida das pessoas, é profundo no que fala, é profundo no que pensa, é profundo como age. Não existe ser profundo no secreto e ser raso como um pires nos relacionamentos. Não existe. Quem é profundo em Deus se torna mais servo, mais comprometido com a palavra, mais comprometido com a igreja. Olha aqui para mim. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o Salvador do mundo. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Igreja não salva. Mas o que nos salvou dá ordem para congregar. Você está ouvindo o que eu estou falando? Igreja não salva. Mas o que salvou o mundo deu ordem para congregar na igreja. Porque a igreja é o lugar onde nós aprendemos. A igreja é o lugar onde nós recebemos a palavra. A igreja é o lugar onde temos a nossa vida transformada. Se não fosse a minha filha, se esse testemunho fosse com teu filho, com teu neto, aliás, com qualquer ser vivo da terra, que estiver do meu lado e confessar a Cristo, como Radassa confessou, rapaz, eu faço festa, porque a Bíblia diz que no céu tem festa, quando uma alma ela é salva. E deixa eu dar um recado, quanto mais cedo você investir nos seus filhos, quanto mais cedo, quanto antes você se arrepender, melhor. Porque o diabo ele vai lhe tomando, tomando a mente, e cada vez mais vai se tornando difícil. A Bíblia fala de mais de 2.000 versículos sobre vida financeira, sobre dinheiro. Entendo que falar de dinheiro não é uma heresia, pelo contrário, é uma grande necessidade. Nos dias de hoje, onde a economia no nosso país é tão oscilante, aonde tantos homens que entram para cuidar de uma nação e são tão corrompidos, é muito importante que você tenha, dentro da sua organização financeira, 3 palavras chamadas primícia, dízimos e ofertas. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele entesourou aquele povo de riqueza. Por isso que quando Deus chama Moisés para fazer as tábuas da lei, aquele povo juntou os brincos, os ouros e as pratas que eles tiraram do Egito e ali construíram um bezerro de ouro. Olha aqui para mim, por favor. Timothy Keller foi um pastor nos Estados Unidos que viveu até esse mês.
Aos 74, 73 anos, Timothy Keller faleceu. Faleceu agora de câncer, lutando contra o câncer, ele não conseguiu vencê-lo. Ele deixou algumas obras, como Deuses Falsos, fala sobre idolatria. Timothy Keller também deixou um livro chamado Igreja Centrada. Essa Igreja Centrada é um livro muito grosso, muito grosso. Eu estou concluindo o livro. Eu posso lhe afirmar, sem nenhuma precipitação, Igreja Centrada, hoje, do que eu conheço de literatura, livros, eu posso lhe garantir que depois da Bíblia, é o livro que todo homem, toda mulher deveria ler. Igreja Centrada. Ele trata muita coisa. E uma das coisas que Timothy Keller tratou sobre igreja centrada é o perigo da bênção egoísta. Se você puder olhar para mim aqui agora, eu agradeço. O perigo da bênção egoísta. Repita comigo. O perigo da bênção egoísta. Timothy Keller falou que tem muitas igrejas no mundo que estão crescendo, estão se tornando destaque na sua cidade, destaque no seu estado, destaque na nação e no mundo. Porém, tem um problema. Deus continua reprovando essa igreja, mesmo crescendo, mesmo sendo um atrativo maravilhoso para a multidão que está em sua volta. Mas o fato dessa igreja, ou desse líder, que está crescendo de forma absurda, em todas as áreas, financeira, numérica, pessoal, a igreja está se tornando a referência. Mas esses homens ou mulheres, eles não têm a preocupação de compartilhar com os menores, com os pequenos, o segredo desse sucesso. Timothy Keller deixou isso registrado. E hoje em dia, encosta num famoso, vê se ele faz uma propaganda tua para te ajudar no crescimento. Vê se pede para te seguir. Não. Seguidores hoje valem mais do que dólar. Vai nos famosos e vê se ele te marca numa comunhão que você teve com eles. Marca a tua igreja. Se eles abrem as portas com facilidade, quando eles eram pequenos, para te instruir e para te mostrar o segredo de um crescimento. Timothy Keller diz o seguinte: a bênção egoísta não tem, a prosperidade egoísta não tem a bênção de Deus. Acredite se você quiser. Podemos crescer, alguns já estão crescendo, mas pode ter a reprovação de Deus, pelo fato de um crescimento que só me interessa, que só me enriquece, que só me traz benefícios, e eu não estou preocupado com os pequenos e com aqueles que necessitam. Falar sobre vida financeira é importante, porque dependendo do contexto em que vivemos, e o nosso contexto é o que eu quero falar específico, nós estamos crescendo e vamos crescer muito mais. A bênção que está caindo sobre nós e a bênção que vai cair ainda maior sobre nós, é uma coisa que eu tenho pedido a Deus, que não venha sobre minha vida, mas venha sobre todos aqueles que creem e que praticam e que estão debaixo de uma cobertura e que vivem na mesma condição de fé, de obediência, fidelidade e lealdade. Mas quando essa bênção cair sobre nós, que tenhamos a preocupação de estender a mão a todos aqueles que estão começando, a todos aqueles que não têm, a todos aqueles que precisam. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Se não tiver ensino na casa, se não tiver instrução em todas as áreas, nós vamos cair no mesmo risco de crescermos, ficarmos prósperos, ricos e dar as costas àqueles que precisam. Raquel fez um trabalho aqui, poucos vieram, um trabalho de primeiros socorros, chamou Dinha. Esther veio? Você veio nesse dia? Foi feito um trabalho aqui com as enfermeiras, e aonde aprendemos aqui os primeiros socorros. E tem meses, eu acho que foi o ano passado isso. E Abraão agora, esses dias me procurou, o menino que está na bateria, disse: apóstolo, eu tenho uma grande bênção para contar. Estávamos em um grupo caminhando na rua, uma menina teve um ataque epilético, e ninguém não sabia nada o que fazer. E eu fiquei assustado vendo aquilo,
mas eu me acalmei e vi a lembrança de tudo que eu aprendi aqui na igreja de primeiro socorro. Eu socorri a menina e a menina foi salva. Dá um aplauso a Jesus. Eu estou falando de uma pessoa que recebeu um conhecimento, ficou rico no conhecimento de prestar socorros, e no dia que ele disse, eu jamais imaginaria que eu ia socorrer alguém. E a pessoa precisou, e quem socorreu fui eu, o que eu aprendi na igreja. Você vai aprender nessa igreja a ser próspero. Você está aprendendo a ser próspero. Você vai aprender a ser liberto como um dia eu fui liberto. Para você entender algo interessante, esse princípio. Deus dá abundância. É isso que eu quero que a igreja aprenda. Deus dá abundância e riquezas ao homem. Quem crê faz assim, eu creio em nome de Jesus. Agora, olha que coisa tremenda. O seu pastor não é um personagem. Eu sou assim. Deus dá com abundância e riqueza. Mas olhe para mim. Não para que nós apenas tenhamos, mas para que sejamos uma bênção para o reino, para a igreja, para os familiares e para outros. O meu sonho, eu realizei esses dias, era ter uma casa que tivesse os quartos necessários para minha família e um quarto que servisse para o meu escritório e para receber convidados. Para não ficar essa coisa de misturar convidados com a família. Deus me deu esse sonho. E o que foi que eu fiz? Eu comprei uma cama muito boa, uma cama de casal, uma cama de honra. Quem dormir na minha cama tem dificuldade de levantar. Comprei uma cama boa, parcelei em 10 vezes. A última parcela eu paguei, eu acho que foi em março agora ou abril. Não, abril. Eu entrava no meu escritório, canto bom para estudar, está muito gostoso. Quando eu estava cansado, para não ter que subir, descansava na cama. Gabriel, às vezes, vai lá em casa, dorme na cama. Recebi o pessoal de Campo Grande, que veio o casal, dormiu nessa cama. Um quarto maravilhoso. Esses dias eu estou visitando uma casa do pessoal da nossa igreja. E eu vi que tem um casal que dorme no chão. E a chuva chegou, o frio está vindo. Cheguei em casa, olhei o colchão lá no chão, vi. E não disse nada, saí. Fui para casa. Raquel, João, estava onde? Estava fazendo visita, fui numa casa, eu quero conversar um assunto com você. Ela pode falar. Eu quero doar nossa cama. Doar nossa cama, João. Doar nossa cama. A gente acabou de pagar a cama. Eu fiz, a gente precisa doar a cama, Raquel. Tem uma família que não tem cama. Está dormindo no colchão no chão. E eu já dormi no colchão no chão, nós já dormimos. O frio, a umidade, esse levantar e deitar é muito ruim. Não vou falar a quem ofertamos, não quero expor isso. Ela disse, tá bom, marido. Você sempre foi assim e não vai ser diferente. Eu falei para ela, é assim mesmo. A nossa casa, todos os nossos filhos, inclusive nós, dormimos em cama. Nós temos a sobra. Jesus disse, Raquel, se você tem 2 túnicas, dê uma. Raquel, está certo, João. Certíssimo. Pode dar cama. Então nós temos 2 túnicas, vamos dar uma. Para que ficar com 2? E eu liguei para a pessoa, só vem buscar a cama. E a pessoa veio sozinha. Eu ajudei a carregar a cama, botei a cama em cima. E no outro dia, é muito bom dar presente, melhor do que receber. Eu recebo presentes, eu dou presentes. Quando eu recebo, amém, glória a Deus. Mas quando eu dou, rapaz, é muito bom. Paulo diz que é melhor dar do que receber. E eu fui na pessoa. E aí, casal, como é que está dormida na cama? Ele olhou para mim, olhou para a esposa para ele e fez, nossa, apóstolo, parece que a TV está mais alta, a gente está dormindo, está flutuando. Vocês estão dormindo bem? Maravilhoso, maravilhoso. Esse ano, eu dei agora, essa semana. Início desse ano, eu dei uma outra cama minha, a cama que eu dormia, cama boa. Eu ganhei a cama. Quem me deu a cama, não vou dizer quem é para não ficar expondo. Depois já é Isabel. Me deu a cama de presente. Eu saí de uma cirurgia do São Lucas. Né? Eu saí de São Lucas, todo empenado. E a cama, eu precisava de uma cama. Já arredou a cama. A cama que tu me deu, eu dei. Me deu a cama. E a pessoa também precisando de uma cama. Cama ruim. Eu estou na unção da cama. E a cama boa. Agora, essa cama era boa. Eu dei assim, ó, não se vá. Brincadeira. Eu dei a cama. E eu fui no casal. E aí, está dormindo na cama? Ah, rapaz, a gente acordou, era 10h30.
Amados, quanto mais você dar, mais Deus vai te dar. Nunca vai faltar semente na tua vida, porque Deus te abençoou com uma colheita, e Deus te abençoou com uma oportunidade de semeadura. Eu quero te ajudar a você entender que o que importa é o que você faz para Deus. Minha mãe já está no céu, e a minha esperança, eu estou pregando verdade. Minha mãe saiu daqui sem uma perna, com a boquinha torta, que teve um AVC. Quando eu penso na minha mãe agora, se minha mãe está correndo, está saltitando, está pulando, o coração da minha mãe está livre. Eu vou ver minha mãe de novo, não com aquela cara mais de, né, sorriso. João, perdoe. Mas eu estava falando da minha mãe, olha aqui para mim. A minha mãe nova convertida, a minha mãe tinha 2 anos. Não tinha 2 anos não. Minha mãe tinha 1 ano e pouquinho. Ela me chamou aos prantos. João, vem aqui em casa agora. Aí eu fui. Aí fui com Raquel. Diga, mãe. Olha, eu estou revoltada. Eu não aceito mais. Eu estou confusa. E eu não vou mais para a sua igreja. Eu digo, o que foi, mãe? Desviou? Eu estou aqui agora, acabou a Globo, o Jornal da Globo, William Bonner, dizendo que Edir Macedo roubou não sei quantos milhões, e ele é um pastor, e pronto, para mim, eu não vou mais para a igreja. Posso falar, mãe? Pode, só vim lhe comunicar, mas pode falar. A senhora conhece o William Bonner? Não. A senhora conhece Edir Macedo? Não. A senhora foi ovelha de Edir Macedo? Não. A senhora frequenta a Universal? Não. A senhora frequenta que igreja? Igreja do Caminho. Quem é o seu pastor? Você. A senhora já viu me roubando? Não, pelo contrário. A minha igreja rouba? A sua igreja? Não. E vai ser de por quê? Aí virei para ela. É da tua conta a briga da Globo com Edir Macedo? É da tua conta? Tu é advogada? Minha mãe fez, não é que é mesmo? Meu filho, não tem outra emissora para você ver, não? Não tem outro canal para você ver, não? Vai ver a Record que está fazendo novela de Moisés Abinumar, que é melhor do que só me perturbar. Aí fez, é verdade. Domingo eu entrego meus dízimos, minhas primícias e oferta. Pronto, eu tirei a sujeirinha da cabeça dela. Amados, olha aqui para mim, por favor. Por favor, olhe para mim. Jesus diz que você deve se preocupar com a sua vida. Jesus disse que eu devo me preocupar com a minha vida. Meu irmão, se o da direita, se o da esquerda não crê que enquanto existe terra, vai ter terra para plantar e vai ter condições de colher, é problema deles. O nosso problema é cuidar dos nossos problemas. Se alguém tem fé, olhe para mim, e se o outro faz mau uso da fé, é problema dos que fazem. Se você crê, e se você tem visto o que entra nessa casa, e você não é cego com certeza, e tem visto muito mais além do que entra, aí você poderia trazer algum tipo de questionamento. Mas quando se trata de uma prosperidade santa, eu estou falando de uma prosperidade que vem do céu, de uma abundância que vem do céu, Deus vai te confiar. E o que você vai ter e vai sobrar. E você vai ter para o reino de Deus, você vai ter para você vai ter para a sua família, e você vai ter para todos aqueles que necessitam. E eu termino a palavra dizendo Gênesis 12, 1 e 2. Olhem para mim, por favor. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. É importante dizer isso. Só podemos ser uma bênção se formos abençoados. Vou repetir. Você só pode dizer que é uma bênção se você for abençoado. Vou repetir. Você só pode dizer que é uma bênção
se você for abençoado. Deus disse a Abraão: eu te abençoo e vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Eu quero declarar que o que está sobre a sua vida, já está sobre a sua vida, é a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu acho que está frio, você está encolhido, dizendo que abriu o braço. Eu vou repetir, eu vou romper com o seu frio aí, vai vir um calor de Deus sobre você. Eu quero lhe dizer que o Deus que abençoou Abraão é o Deus que está dizendo agora, o segundo princípio: o Senhor te abençoe. E a bênção que está sobre você, ela é tão poderosa que ela vai abençoar a vida de outros a quem você encontrar. Você só pode abençoar vidas, vou ficando de pé, você só pode abençoar vidas se você for um abençoado. Agora você vai lembrar, olha aqui para mim que a gente tem a memória fraca e a gente esquece. Olha para mim, a palavra abençoado e amaldiçoado não é uma palavra que começa hoje, mas é o destino que vamos construindo. O que significa que o abençoado, quem lembra, pode passar por fases difíceis, diga amém. E você pega o amaldiçoado e pode estar ganhando horrores de dinheiro, mas não tem a bênção de Deus. Quem lembra que eu preguei isso? Mas o que eu quero lhe dizer, de novo, você já é abençoado. Não, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não me interessa o que diz a Bíblia. Isaías 45 diz: tesouros escondidos, riquezas encobertas. A palavra foi para aquelas pessoas que estavam na condição de escravos. Você hoje pode estar devendo, você hoje pode estar endividado, você hoje pode estar devendo tanto que você não tem esperança de como pagar suas contas. Eu quero ir mais além. Você hoje pode dizer assim: antigamente existia recursos para resolver os meus problemas, hoje não existe mais. Você sabe que mentalidade é essa? Mentalidade humana, capitalista, que passou a vida contando com dinheiro. Eu quero lhe dizer que para Deus te abençoar, Ele não depende de circunstâncias, Ele não depende do que vai sair, Ele não depende de autoridade, Ele não depende de ninguém, depende dEle. E Ele está lhe dizendo: você é um abençoado. Ele vai abrir a tua mente, Ele vai te ensinar a viver por fé, Ele vai te ensinar a viver, a andar pelo sobrenatural. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? E Ele vai mudar a tua sorte. Você será restituído. Na área financeira, você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa rica, você será uma pessoa que vai ter para abençoar a muitos que precisam.